A principal missão da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga é a preservação da vida, é salvar vidas no trânsito. Ela nasceu com esse propósito e continua até hoje, são 27 anos de história. Completamos agora em maio esses 27 anos, sempre com essa missão, salvar vidas no trânsito. Como é que surgiu a Fundação Thiago Gonzaga? A partir de um acidente de trânsito que o meu irmão, Thiago, perdeu a vida. E a minha mãe foi até o local do acidente e na hora ela só pensava, quando viu o corpo dele literalmente estirado no asfalto, vida urgente. Não é possível que jovens cheios de vida, que nem o Thiago, percam a vida dessa maneira, a vida interrompida. Desde esse dia, minha mãe se recolheu durante um ano e pesquisando e olhando coisas, ela viu que a morte do Thiago era uma morte anunciada. Tinha estatísticas que comprovavam isso. Jovens do sexo masculino, geralmente entre 18 e 28 anos, perdiam a vida no trânsito das madrugadas de sexta para sábado, sábado para domingo. E geralmente a bebida incluída, a bebida e direção, essa dupla de morte que a gente diz, né? Sempre tinha essa relação. Então ela viu que não era por acaso, o Thiago fazia parte dessa estatística. E ao invés de ela se recolher, ela canalizou aquela dor dela para criar a Fundação Thiago Gonzaga, para que mais jovens Thiagos e Thiagas, que nem ela sempre diz para nós, não perdessem a vida dessa forma. Ela não queria mais que outras famílias passassem por aquilo que ela tinha passado. E daí ela criou a Fundação Thiago Gonzaga e o programa Vida Urgente. O programa Vida Urgente inclui diversas ações para salvar vidas no trânsito. Dentro do programa Vida Urgente, a gente tem o Vida Urgente Cidadã. O Vida Urgente Cidadã inclui o grupo de apoio aos pais que perderam filhos. No início era somente essas perdas em sinistros de trânsito, que hoje em dia não é mais acidente, é sinistros que a gente fala, né? Só que como é que outros pais que perderam seus filhos chegaram até o grupo, como é que a gente dizer, não, teu filho não morreu de acidente, tu não vai fazer parte do grupo. Então, hoje o grupo acolhe qualquer pai que chega até nós e tenha perdido um filho. E por que surgiu essa ideia, esse projeto, né, da Disa? Ela começou a receber, como ela criou a fundação, várias mães começaram a ligar para ela: Disa, mas como é que tu tira força, como é que tu consegue lidar com isso, como é que tu consegue falar do teu filho? Procuravam a mãe como uma espécie assim de uma guerreira, como é que ela conseguia para se apoiar nela. Então aí surgiu o grupo de apoio. No início eram poucas mães e foi crescendo, e a fundação cada vez acolhendo mais esses pais. Na pandemia, como foi um momento de reclusão, né, a gente criou o grupo online, que permanece até hoje, porque nesse grupo online aderiram pais de outros estados, inclusive de outros países. Hoje em dia a fundação conta com um grupo virtual nas quartas-feiras e com um grupo presencial nas terças-feiras. Bom, o que a gente sempre fala também nesse grupo de apoio é comandado, dirigido por 2 psicólogos voluntários. A gente sempre parte da fala da Disa, né, da minha mãe, que sempre dizia assim, ó, se chorar adiantasse, eu criaria o grupo do choro. A gente se reunia e chorava sem parar, se isso trouxesse os nossos filhos de volta. Como não adianta, a gente tem que achar alguma maneira de acomodar aquela dor. Muitos falam em superar a dor. Isso não existe. Hoje os pais mesmo, eles falam, não tem como superar a perda de um filho. Não é uma ordem natural das coisas. A gente, desde que é pequeno, a gente sabe que primeiro nosso bisavô vai falecer, depois nossos avós. Infelizmente, nossos pais, é doído a perda, mas a gente sabe que é assim. Então, quando um filho parte antes do pai, não é a ordem natural. Então não tem como tu superar isso, mas tu tem como aprender a conviver da melhor forma possível com essa dor. Então isso que no grupo, com a ajuda dos psicólogos e principalmente pela experiência dos próprios pais, que dão sempre seus depoimentos, um grupo de mútua ajuda, eles vão aprendendo a lidar da melhor forma possível. E cada um vai contando a sua experiência e um vai se apoiando no outro e vão crescendo e acomodando aquela dor juntos. Eu, por exemplo, falando, como é que é perder um filho, posso até falar pela experiência que eu vi a minha mãe passar, mas nada é mais real do que a minha própria mãe falar para outros pais que também passaram por aquilo. Acho que quando a gente eles estão ali em igualdade, todos passaram pelo mesmo, eu acho que é mais fácil eles entenderem esse sentimento, porque eles já passaram por aquilo, eles se sentem acolhidos porque eles sabem que o outro pai que está sentado ao lado dele também passou por aquilo. Eu acho que esse é um momento principalmente de acolhida, eles se sentem ali entre eles, um acolhendo o outro, um ajudando o outro, e é incrível. Às vezes a gente pensa assim, mas que tristeza, deve ser horrível ir na fundação quarta-noite, e às vezes não, eles
conversam sobre tudo, um ajuda o outro. É bem interessante assim de ver a força desses pais e como um apoia o outro e como um acolhe o outro. A gente criou o primeiro memorial da América Latina em homenagem às vítimas de acidente de trânsito. Nós temos a Praça da Juventude Thiago Gonzaga. Então, todo ano, 30 nomes, geralmente ao redor de 30 nomes de pais que perderam filhos em acidente de trânsito, são colocados o nome nessas placas. A praça hoje, infelizmente, conta com várias placas dessas. A gente gostaria que não tivesse tanta placa, mas por um lado tem que existir, a gente tem que colocar todo ano mais placa para que as pessoas, quando passem por ali, fiquem realmente chocadas e vejam o quanto o trânsito não é brincadeira, como a gente tem que levar a sério essa questão do trânsito, porque o trânsito mata e muitos a gente banaliza, às vezes a gente nem dá bola. Se fosse ao contrário, caísse um avião por dia no Brasil, a gente ia ficar, meu Deus, apavorado. Como é acidente de trânsito, já é uma coisa banalizada, ninguém dá mais muita importância. Então, acho que quem passa por aquela praça fica chocado de ver tantas placas e tantos jovens ali que perderam a vida nessa situação. Geralmente na segunda semana de novembro, segundo final de semana, a gente inaugura mais uma placa, então vão os pais, todos participam, a gente solta balões brancos, sempre um pai traz uma mensagem, lê uma mensagem, então a gente sempre faz essa inauguração de uma nova placa no mês de novembro. Também nós temos o projeto Borboletas pela Vida, que quem mora em Porto Alegre com certeza já deve ter cruzado por uma rua, uma avenida com uma borboleta branca pintada, que a gente chama de as borboletas brancas no asfalto, uma homenagem a quem perdeu a vida naquele lugar, mas ao mesmo tempo serve de alerta para quem passar por ali, faça uma reflexão, né, que aqui foi um sonho interrompido e tenha cuidado. Geralmente o que a gente recebe, o feedback das pessoas é que dá uma desacelerada ali, vai mais devagar e fica reflexivo em pensar que uma vida foi perdida ali. Até um outro projeto da Fundação Estatística Tem Rosto. Para nós da Fundação, quando se perde uma vida no trânsito, não é um número frio que sai numa manchete de jornal ou sai numa notícia de televisão, 1%, 10%, 15%. Para nós aquilo ali é uma pessoa, um ser humano que perdeu a vida, é uma família por trás e poderia ter sido, assim como aconteceu com meu irmão, poderia ter sido o irmão de qualquer um. Então para nós as estatísticas têm rosto. O nosso sonho, a mãe sempre fala disso, sempre fala, o meu sonho era fechar as portas da Fundação, não ter mais esses acidentes de trânsito e eu poder fechar as portas. Infelizmente a gente está longe disso, mas a gente segue nessa luta dia a dia. Não tem como mensurar quantas vidas foram salvas, não tem como mensurar isso, porque não tem como colocar um número, foram 1 milhão de pessoas salvas ou 500 mil pessoas, não tem. Mas a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte. Eu gostaria de convidar todos a se engajarem no programa Vida Urgente, nos seguirem nas redes sociais, @Vida Urgente, acompanhar nossas ações. Quem quiser ser voluntário será muito bem-vindo aqui na Fundação. Seguido, a gente tem ações Bloco na Rua, que a gente chama, e a gente conta com esses voluntários para levar essa nossa mensagem pelos todos os cantos do Brasil e do mundo, porque todos nós fizemos parte desse trânsito. No momento que a gente acorda, abre o portão da nossa casa e sai para a rua, a gente já está fazendo parte do trânsito. E é isso aí, pessoal. Vida urgente, porque a vida é tudo.